Olá, senhoras e senhores, tudo bem com você? Maravilha! Senhores, sejam bem-vindos à nossa sexta edição do nosso programa, A Prova Defesa do Consumidor. Você que está assistindo pela primeira vez, o nosso programa ele é dividido em duas partes. A primeira parte a gente trabalha um conceito de defesa do consumidor e na segunda parte a gente trabalha dúvidas que você pode me enviar através do meu e-mail professorayrton@gmail.com. Você pode enviar através do Facebook, lá por Ayrton Lourenço, você pode enviar e você pode enviar também através do nosso link aqui embaixo, certo? Embaixo do nosso vídeo, você pode ir postando e a gente vai respondendo aí com todo prazer para vocês. Tranquilo, senhores? Hoje eu quero conversar com os senhores sobre um assunto que está badaladíssimo, que é o quê? A responsabilidade da construtora quando ela atrasa a entrega do bem que está combinado no nosso contrato, certo? Isso é muito importante. O que acontece? O Brasil passa por uma mudança, certo? A respeito do cenário, de moradia própria, vários exemplos do Minha Casa Minha Vida e tudo mais. E isso faz com que vários consumidores estejam contratando contratos de obras novas. E o que acontece? Lá naquele contrato ele tem um prazo para construção. Normalmente, além do prazo, existe um prazo um pouquinho maior, que é, eu vou te entregar na data tal, mas eu posso atrasar um pouquinho a obra por situações alheias à minha vontade, certo? E aí o que acontece? Ele não entrega, a construtora, ela não entrega naquele prazo que foi o pactuado e pior ainda, ela não entrega depois ainda, ela demora para entregar do prazo que ela dá aquela margem, aquele prazo de segurança, certo? Ayrton, e volta e meia a gente recebe diversas dúvidas. Ayrton, eu tenho direito à indenização? Puxa vida, eu vendi a minha casa contando que ia ficar pronta e aí agora eu estou pagando aluguel, eu tenho direito a socorrer? E é óbvio que tem. Atenção! Toda a informação, é o que diz o nosso artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda a informação suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, obriga o fornecedor que a fizer veicular e dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. É o princípio da vinculação da oferta ao contrato. E uma vez escrito no contrato, esta oferta, ela torna-se obrigatória e o fornecedor, ele tem que cumprir aquele prazo que ele dá. A primeira pergunta que sempre surge, se é legal aquele prazo de segurança, que é aquele prazo. Claro que sim, existe uma previsão expressa, não no nosso Código de Defesa do Consumidor, mas existe a previsão da margem de segurança. Por quê? Porque este prazo, às vezes acontece, vai fazer uma obra, é normal, pode acontecer, muita chuva, muito isso, muito aquilo, um órgão público atrasa para despedir determinado alvará, certo, de licença, barari, barará, isso acontece, então é normal ter, olha, previsão de entrega nessa data, mas até 180 dias pode ter esta margem de atraso. É o que prevê a legislação. Isso tudo é negociado na hora que você está. Afinal de contas, você está dando o seu dinheiro. Agora, se a empresa atrasou depois, mas está no prazo de segurança, certo? Beleza, foi o que foi combinado, que existe aquele prazo. Agora, o maior problema é quando a empresa atrasa além daquilo ali. Então, atenção! Atrasou depois do prazo, vai ter que pagar a indenização, vai ter que ressarcir o consumidor estava esperando, muitas vezes ele teve que alocar uma casa e muitas construtoras não estão se eximindo dessa responsabilidade. Senhores, não pode e você tem o direito sim de ir atrás na justiça, você tem o direito a todo prejuízo que você venha a acontecer com você, danos materiais e dano moral, eventualmente, se você foi maltratado. Porque muitas vezes a gente liga lá e o que o cara faz?
Não pode, você não tem direito, acontece, obra atrasa mesmo, você estava sabendo. Peraí, o cara da obra, o fornecedor, ele é o detentor do conhecimento de como se constrói alguma coisa. E quanto tempo, na média, se atrasa. É claro que existe defesa para o fornecedor? Claro que sim. O consumidor, ele pode ser complacente. Olha, aconteceu uma enchente nisso aqui, aconteceu algo inesperado, um caso fortuito, uma força maior. Agora, atraso porque você não pagou o pedreiro, atraso porque você não se planejou pela quantidade de pedreiros que você precisava, atraso porque você estava tocando 4, 5 obras e aí não deu atenção, isso não é desculpa. E aí você vai ser responsável sim, e o consumidor não pode ser lesado. Uma coisa é quando a gente vai falar o quê? Olha, esse cidadão, ele estava construindo, ele estava se empenhando todos os seus esforços, mas a prefeitura, lá o fiscal da determinada prefeitura exigiu suborno, ele fez isso, ele não pagou o suborno, tá aqui, eu tenho a gravação que o cara me exigindo suborno e falou, não vou liberar essa licença, parari, parará. Aí, a responsabilidade é do Estado. Agora, quando o cara assume obra, quando o cara toca, como eu já vi situações em que o cidadão toca 4, 5 obras ao mesmo tempo e promete no contrato, porque quando ele faz o contrato prevendo em uma só, mas ele não tem pessoal para trocar 5 obras e acha que vai dar tudo certo. E aí o cara vem alegar que, foi em caso fortuito, força maior, faltou mão de obra. Senhores, não pode, que isso? Eu trouxe para vocês uma decisão, uma matéria que foi veiculada, só para a gente ilustrar ao nosso conceito. Essa matéria foi veiculada no site do Conjur, certo? E olha lá, construtora deve pagar aluguel por atraso na entrega. O atraso na entrega de imóveis que ultrapassa a tolerância estabelecida no contrato é irregular. Com base nesse entendimento, a segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo mandou um grupo de construtoras bancar o aluguel que uma mulher pagou por não poder morar no imóvel comprado pelo pai, certo? A chamada cláusula de tolerância, que é aquela de prazo que extrapolar, certo? Previa o adiantamento da entrega em 180 dias, que é o máximo da legislação, o que deveria ocorrer até novembro de 2011 em Campinas, São Paulo. Mas a obra só foi concluída, olha que absurdo, 7 meses depois desse prazo. Por isso, as empresas terão que pagar R$ 1.300 por mês de atraso, o valor do aluguel de um apartamento equivalente ao comprado, mais 2% de multa, certo? Neste caso, ainda, na minha opinião, ainda cabe multa por descumprimento do contrato que está previsto. Porque quando você atrasa, quando você descumpre o contrato, ele te cobra a cláusula penal, aquela multa de 10%, 20%, às vezes estabelecida, certo? Então, se ele atrasou, além dessa situação, incide a cláusula penal. Tem que incidir, porque ele descumpriu o contrato, então vai ter que incidir. Então, além dessa situação de pagar o aluguel, que foi o prejuízo que ela teve. E vejam, às vezes o cidadão tem um aluguel em relação ao que ele está morando, ele teve que contratar, certo? Porque ele não estava pronto o apartamento, e aí pode ser o valor, não o valor de mercado, mas o valor que ele está pagando naquele aluguel, certo? Desde que seja razoável. Claro que o cidadão não pode chegar lá e falar assim, não, então beleza, já que não ficou pronto o meu apartamento, que seria um aluguel de mais ou menos R$ 1.300, como é o exemplo, eu fui lá naquele apartamento que custou 20 milhões de reais e eu aluguei ele. Agora eu estou pagando um aluguelzinho de 20 mil reais, a construtora tem que me pagar. Também não pode ser assim. Lembra que o objetivo da proteção do consumidor é trabalhar esse assunto com um equilíbrio, com equidade. Inclusive, isso está previsto expressamente no artigo 4º, inciso 3º do nosso Código de Defesa do Consumidor, certo? Que o objetivo
é proteger o consumidor, mas também o código sabe da necessidade de desenvolvimento do fornecedor. O fornecedor não é um cara mau, ele é importante, ele gera emprego, ele gera rendas, ele gera tributos, mas ele não pode lesar o consumidor. Então esse equilíbrio que nós vamos buscar, certo? Então, aí o cara vai lá, então tem o aluguel que você gastou ali para morar enquanto o apartamento não estava pronto e era o seu único bem, vai ter que pagar não o valor de mercado. No meu entendimento, tem que pagar o valor que você está pagando de aluguel, desde que seja razoável. Agora, eu tenho a minha casa e eu comprei para investir. Então, nesse caso aqui, e eu, como consumidor, pessoa normal, se deixar para minha filha, mas para investir, para alugar. Então a construtora vai ter que pagar o aluguel do apartamento. Ah, mas você não sabia se vai ser alugado ou não. Mas eu sabia que a partir daquela data eu teria o direito de alugar. E eu perdi porque a construtora atrasou, imagina, 7 meses da data dos 180 dias. Olha que coisa louca. Ela atrasou a entrega da obra, aí ela atrasou mais 7 meses depois dos 180. Meu, tá de sacanagem, certo? O pagamento já havia sido definido pelo juiz da primeira instância, certo? Que afirmou ser possível concluir que o atraso ocorreu por má administração da obra. É aí que está o detalhe. Uma coisa é eu alegar caso fortuito ou força maior. Uma coisa é eu alegar que a prefeitura não liberou. E se realmente isso aconteceu. Agora, outra coisa é má administração. As construtoras recorreram da obrigação e o valor estabelecido. Porém, o relator do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador, entendeu que as apelantes devem indenizar a apelada, ou seja, as construtoras devem indenizar pelos danos materiais relacionados à necessidade de locação de outro imóvel. Para o desembargador, que era o relator, a expectativa da mulher de receber o seu imóvel tornou-se legítima. Palavras dele. Neste caso, a presunção de prejuízo do promitente comprador, ou seja, da consumidora, cabendo ao vendedor, para eximir do dever de indenizar, provar que a mora contratual não lhe é imputável, ou seja, que é uma situação alheia àquela. Houve um terremoto, olha, nunca teve terremoto aqui em São Paulo, aí teve um terremoto e atrasou a obra. Beleza, isso é uma situação de força maior, certo? Ele, no entanto, negou o pedido de indenização por danos morais. Cuidado com essa questão. Então, danos morais não é só pela situação, já tem dano moral, que considerou incabíveis. Segundo ele, o mero descumprimento de itens do contrato não dá razão para essa forma de reparação. Não só segundo ele, mas o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já disse que o mero descumprimento contratual não causa dano moral. O dano moral tem que ser algo que abale a sua psique. Você ligou lá na construtora e os caras te trataram mal, te xingaram, falam, mas é assim mesmo, porque um monte de gente atrasa. O que eu tenho a ver com um monte de gente atrasa e pagar? Ah, porque a Caixa Econômica, isso aí é culpa sua que não liberou. Que minha, cara, tá maluco? Você atrasou a obra, a culpa é minha? Então aí você pode incidir em questões de dano moral. Entenderam, senhores? Sim ou não? Então olha lá para as construtoras que atrasam a obra. Não pode, porque você tem que cumprir aquela oferta que você fez. O próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 35, diz que o consumidor tem o direito a exigir o cumprimento forçado da obrigação. Ou até mesmo ele poderia rescindir o contrato firmado, recebendo as quantias eventualmente antecipadas, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. E ainda poderia, numa outra situação, exigir o cumprimento, a execução específica daquela cláusula de entrega. Tranquilo, senhores? Isso tem sido comum no Brasil inteiro, porque muitas construtoras, aproveitando a crista da onda do mercado imobiliário, assumiram obrigações que não têm condições de cumprir. E se elas não têm condições de cumprir, elas vão ter que pagar por isso. É isso que vai acontecer. Tranquilo, senhores, sim ou não? Beleza? Pode exigir e faça isso. Vamos para a nossa segunda parte do nosso programa, que é a parte das dúvidas. Eu recebi ali aqui no nosso canal, dos outros programas, 3 dúvidas que eu quero trabalhar com vocês. A primeira delas da Ana Mendonça. Ana, um grande abraço para você, tudo bem com você? Obrigado pelos elogios, obrigado
pela participação aí no nosso programa. Professor, e quando esses produtos que compramos sem notas fiscais, por exemplo, um celular que vem da China e que não tem nota fiscal? Veja só, a nota fiscal, Ana, é um documento contábil, certo? Então isso serve para a Receita Federal. A Receita Federal é que é responsável por fiscalizar e cobrar tributos disso daí. Então a nota fiscal, ele é um documento contábil. Ele é exigido na relação de consumo? Não, mas ele é um documento importante que prova a data da compra, certo? Agora, existem situações que você vai ao fornecedor e não te entrega a nota fiscal. Às vezes você pede e o cara não tem a nota fiscal. Isso não muda nada no nosso Código de Defesa do Consumidor, certo? O Código de Defesa do Consumidor, ele é claro que lá no artigo 3º, que o fornecedor é quem? Qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira e até mesmo os entes despersonalizados que desenvolvem atividade no fornecimento de produto ou serviço. Ou seja, pouco importa quem é ele, se ele tem nota fiscal, se ele é uma empresa regular, se não é, ele é o fornecedor. E a responsabilidade do fornecedor, Ana, ela é, se for uma coisa grave, um fato, por exemplo, independentemente da existência de culpa. Ou seja, pouco importa se ele fez por querer, se ele fez sem querer ou independentemente da existência de culpa, o código diz bem claro sobre a responsabilidade do fornecedor por fatos, por aqueles problemas que são mais graves, que causam danos à saúde do consumidor. 3 situações só vão elidir a responsabilidade do fornecedor. Quais são elas? Então, o fabricante, o produtor, o construtor, o importador só não será responsável quando provar que não colocou o produto no mercado. Então, olha só, pouco importa se você vendeu no Brasil, vendeu pela internet, vendeu. O que importa é se você colocou no mercado. Mercado o quê? Mercado de consumo, mas não no mercado de consumo brasileiro. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo real. Você comprou um celular de uma empresa Samsung, por exemplo, certo? Uma empresa séria, idônea e tudo mais. Mas você não tem a nota fiscal, mas você comprou dele. E o celular explodiu, como costumo brincar em sala de aula, metade cabeça, metade crânio. Você tem direito a responsabilizar a Samsung? Tem. Agora, se você mesmo que você não tenha nota fiscal, o celular é Samsung, está escrito Samsung. Agora, todo celular ele tem um número de série. A Samsung vai ser responsável se ela colocou aquele produto no mercado, independente de ter nota fiscal ou não. Inclusive, para efeito de vício, você pode exigir, você pode levar na assistência técnica da Samsung, certo? Mesmo que você não tenha essa nota fiscal. Agora, a Samsung não será responsabilizada se for um celular falsificado, que não foi ela que colocou aquele produto no mercado. Tranquilo, senhores? Também, quais são as outras 3 hipóteses só para a gente matar? Quando ela provar que, embora ela tenha colocado o produto no mercado, o defeito que você alega inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Foi ele que deu causa àquela situação. Tranquilo, Ana? Então, fato de ter nota fiscal ou não vai mudar essa relação. Beleza? A Lucy Caixeta mandou uma outra dúvida pra gente. Olha lá. Tudo bom, Lucy? Obrigado pela participação aí no nosso programa. Bom dia, professor. Minha dúvida é da aula 4. É que eu não entendi sobre um exemplo de garantia legal e garantia contratual. O senhor deu um exemplo do carro, onde o fornecedor dizia que infringiu o contrato, ou seja, não trocou óleo na concessionária, por exemplo, certo? E não cumpri essa cláusula e eu perdi a garantia contratual. Porém, o exemplo era o total de 12 meses e haviam passado 6 meses. De acordo com o contrato, a garantia contratual é de 9 meses e 90 dias de garantia legal. A partir de quando começa a garantia legal, certo? Antes ou depois da contratual? O STJ já disse isso. Garantia contratual conta primeiro e depois a garantia legal. 1 ano, 12 meses de garantia contratual, 90 dias de garantia legal. Se no teu manual está dizendo 1 ano no total, 9 meses de garantia contratual e 90 dias de garantia legal, terminado 9 meses, começa a garantia legal. Agora, se você não trocou óleo na concessionária com 6 meses, perdeu a garantia contratual, a partir dali conta-se a garantia legal. A garantia legal sempre conta depois da contratual. Tranquilo, senhores? Beleza? Grande abraço para você, Lucy.
Por último, a saga da Elísia manda uma dúvida. Um grande abraço para você. Referente à troca do produto com vício, gostaria de saber, é errado falar a troca? Pelo que entendi, quando o produto tem vício, é feita a exigência da garantia. Logo, não se refere à troca e sim à solicitação de garantia do produto. Veja, o próprio Código de Defesa do Consumidor chama de troca. Então, o que diz o parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 18, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. 1. A substituição do produto por outro de mesma espécie, sem os aludidos vícios. A substituição do produto nada mais é do que a troca. Tranquilo, senhores? Beleza? Sim ou não? Senhores, chegamos ao cabo do nosso programa, certo? Eu quero agradecer imensamente a participação de todos vocês aqui e, mais uma vez, lembrar, mandem as suas dúvidas se vocês tiverem assuntos que vocês gostariam que a gente tratasse. Tranquilo, senhores? Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Até o nosso próximo programa. Até mais!